Top. Então, pessoal, eu tô aqui com o Vitor. A Sara conhece ele e tal, da escola. E ele vai estar se apresentando aí melhor, vai estar falando um pouco da sua história aí e vai trazer uma palavra forte aí pra gente hoje. Amém. Amém. Vamos lá então, né? Bom, galera, para quem não me conhece, me chamo Vitor. O Ian já me apresentou aí. É um nome difícil, mas eu vou chamar de Ian porque ele me pediu para chamar de Ian. Hello. Deixa eu arrumar aqui melhor para ficar. Tá, eu tenho 26 anos, dia 3 de setembro é meu aniversário. Vou mandar meu endereço depois para você mandar presente para mim, porque eu amo receber presentes. A gente vai mandar um doce de leite pra você, doce de leite Viçosa. Top! Já tá valendo demais, mano. Então, eu tenho 27 anos de idade, vou fazer 27, né, agora, eu tenho 26. Eu sou do Mato Grosso do Sul, Campo Grande, nasci lá. Já tenho um tempo de caminhada com o Senhor, que eu vou fazer 4 anos agora em novembro. Eu me converti em novembro de 2016. 2017, 2018. Vai chegar aí. Vai fazer uns 4 anos já. E até então tenho sido bastante transformado pelo Senhor e, meu Deus, não tem vida melhor, né? Como o pessoal aí do Ponte postou no story de vocês, eu tive uma vida bastante devassa, sabe? Antes de conhecer a Cristo, eu era um guri que amava as raves, amava usar êxtase, que são as balas, né? LSD, todo tipo de droga psicológica, assim, que dá acesso a uma espiritualidade, a uma fuga de responsabilidade. Eu estava inserido nisso, né? Hoje eu tenho esse entendimento, mas no momento não, né? Eu me deixei ser envolvido pelo estilo de vida que acontece de positividade nas raves em si. Então, depois de um ano e pouco de festa, assim, o Senhor me resgatou, eu tive uma overdose, eu fiquei 9 horas em coma e eu sou um milagre. Então, a minha vida eu devotei a Deus, eu fiz da minha vida uma oferta ao Senhor e eu verdadeiramente tenho como maior temor da minha vida que é estar no centro da vontade de Deus. Então, para que aquilo que Deus planejou para mim venha convergir na minha vida, eu sou bem intencional com o Senhor, eu busco estar presente, sabe, na igreja, congregando, lendo a palavra, fazendo estudos. Eu sou formado no Rema, para quem não sabe, é um centro de treinamento bíblico. Então, ele é bem semelhante ao Carisma, o pessoal que é de BH conhece aí o Carisma. Que não chega a ser uma escola teológica, mas ela é um estudo aprofundado da revelação da vida com Deus. Então lá fala sobre santidade, sobre justiça, sobre redenção, sobre o Espírito, sobre os dons, sobre o caráter de Deus, sobre uma vida ministerial, sobre vocação, sobre chamado, enfim, tudo que se refere a uma vida cristã de forma intencional ali é ensinado. E eu passei 2 anos e graças a Deus que após a minha conversão, né, que foi em novembro, em fevereiro eu entrei dentro dessa escola. Então eu, graças a Deus, não entrei nessa escola com aqueles dogmas, sabe, de homens, de igreja, de religiosidade, que é um dos temas. Eu vim puro. Então eu vim totalmente aberto, o que seria ensinado era para mim a verdade absoluta e graças a Deus o ensino que ali é compartilhado é de fato muito relevante e trouxe muita vida para mim e até hoje tem trazido. Então, hoje eu tenho sido convidado para participar de lives como esta. Para mim é um grande privilégio, uma honra. Quero agradecer a galera do Point pela confiança. E ministrei na minha cidade. Eu me mudei para Florianópolis vai fazer 5 meses que eu estou aqui a serviço e a serviço ministerial também. Não estou hoje totalmente tão envolvido como eu anteriormente era lá em Campo Grande. Lá em Campo Grande eu era líder de evangelismo, líder de célula, líder do diaconato, que é os grupos de staff, né, da igreja. Sim. Então eu fui bastante envolvido no que se refere ao meio eclesiástico em si, toda a liturgia do culto, né? E hoje eu estou trabalhando aqui no mercado financeiro em Florianópolis. Quem quer investir na bolsa, se preparem, vai sair algo legal aí para frente. Aí, Mas Josiel, fica ligado, aí hein? O nosso líder aí, o Josiel, ele ele é um investe. cara dessa área aí.
Legal, muito bom, tá crescendo bastante, é um mercado bastante novo. Mas enfim, vamos para a palavra, que é o que eu mais amo. É... Então é isso, acredito que eu consegui me apresentar. Antes a gente conversou um pouquinho antes, eu falei, Ian, preciso anotar tudo, senão eu vou esquecer o que é para falar lá. Eu já me apresentei, então é para dar início ao conteúdo agora. Bora! Bom, hoje o tema é sobre santidade e religiosidade. Eu que entendi no Senhor, sabe, esse tema. E quero trazer para vocês um estudo. Não sei se a gente vai ter muito tempo. Eu geralmente costumo pregar 1 hora. Eu amo falar, gente. Eu, pastor Vitor, então, fala assim, ó. Sempre, sempre. Porque conforme a gente vai aprendendo, isso vai produzindo vida em nós. Cara, você fica vislumbrado com a palavra de Deus. Então não tem como você falar pouco. Você tem que liberar aquilo que, cara, fez sentido para mim. Isso aqui é verdade. Vai, pega, abraça. Então, assim, hoje eu tenho esse temor, sabe? Por estar sempre tentando compartilhar de uma forma didática, de uma forma bem assertiva, de uma forma mastigada, as verdades do Evangelho que parecem que são difíceis, mas na verdade são simples. Que o que dificulta mesmo é a própria mente humana, é a própria doutrina, às vezes errada, de homens, né? Eu quero começar falando sobre santidade, porque porque o S de santidade é forte, né? A palavra santidade é forte demais. Eu queria trazer para vocês um versículo, porque a gente é crente, a gente gosta de ler a Bíblia, né? Então, quem tá lá, quem tá com a palavra, tá lá em Isaías 6, 1 ao 5. Eu vou ler muita coisa sobre a santidade. Eu tenho algo bem rápido para passar, porque a gente sabe do caráter de Deus ser santo, sobre a justiça de Deus também que está envolvido nisso tudo. Eu quero dar bastante ênfase sobre a religiosidade, que é o que muita igreja hoje tem vivido, muitas pessoas vivem. Elas acreditam que isso é bom, que é saudável, mas ela é uma humildade falsa, que é o que eu quero passar aqui também. A gente vai pegar o livro de Colossenses, que é onde Paulo ele bate em cima, ele ora para que a igreja de Colossos seja cheia do Espírito, que eles cresçam no pleno conhecimento da verdade a respeito de Deus. Então vamos lá. Isaías 6, do 1 ao 5. No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor. Ele estava sentado em um trono alto e a borda do seu manto enchia o templo. Acima dele havia serafins, cada um com 6 asas, com 2 asas cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés e com 2 voavam. Diziam alta voz uns para os outros, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Suas vozes sacudiam o templo até os alicerces, e todo o edifício estava cheio de fumaça. Então eu disse, estou perdido. É o meu fim, pois sou um homem de lábios impuros, meus olhos, porém, viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Amém? Eu quero falar aqui sobre um pouco dos atributos da natureza de Deus. Né? Sobre a infinitude, Deus ele é infinito. Sobre a imutabilidade, Deus ele não muda, ele é imutável, ou seja, ele é santo desde si. Essa essência é a natureza de Deus, nele não há sombra de variação. Né? Atributo ativo de Deus, ele é onipresente, ele está presente em todos os lugares, em espírito. Ele é onipotente, ele é dono de todo poder. Ele é onisciente, ele sabe de todas as coisas, verdadeiramente aqui agora, no que se refere a passado, presente e futuro, e todos os ensinos que regem o mundo, tudo que envolve o mundo, ele sabe de tudo. Ele é soberano, ele tem toda a autoridade sobre a terra, e ele tem toda a sabedoria. E os atributos morais de Deus é onde entra o que eu quero falar. Santidade, justiça, amor, bondade, misericórdia, veracidade, fidelidade, vida, luz, galardoador e fogo. No que se refere à santidade, Deus ele é santo em si, essa é a natureza de Deus. E santo no original ele diz separado, Deus está separado daquilo que a humanidade está contaminada, que é o pecado original da desobediência de Adão em Gênesis. Né? Quando Deus pede para que eles não comam do fruto, no ato da desobediência de pegar e colher para si o fruto, existe a desobediência. Muitas pessoas se perguntam o porquê daquela árvore estar lá, se Deus sabia que o homem ia errar. E aí aqui eu entendo que mesmo que existe uma vontade de Deus para as nossas vidas, Deus, sendo Deus, ele permite que você opte ou não por viver aquilo que ele tem para você ou não viver aquilo que ele tem para você. Né? Então,
tendo entendimento que Deus é o nosso Criador, que a nossa essência vem de Deus após o novo nascimento, né? Como fala, deixando das coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo, esquecendo-me do que eu vivi uma vida nova com Deus. No Espírito eu vivo essa vida. Eu entendo que essa vida nova ela veio a partir de Deus. Se Deus é santo, logo a santidade de Deus está em nós. Amém? Estou falando muito rápido? Mais ou menos, né? Tá tranquilo. Amém. Então, nós estamos hoje separados daquilo que Deus está contaminado. Eu tenho uma palavra que eu aprendi, uma palavra mesmo, que no início Deus disse bará. Aconteceu uma separação. Quando Deus disse haja luz, no original tem uma palavra chamada bará. Ela dá uma ideia de separar, de cria. Então, ele criou a luz, ele separou, obviamente, o que é luz de trevas. Essa palavra bará no original é como se fosse um martado cortando algo. Então, Deus, ele verdadeiramente está separado de trevas. Deus está separado do mal. Ele não tem parte com a negatividade, com o pecado. Deus, ele cortou pela raiz. Então, Deus não está envolvido com tudo que é ruim no mundo. Então, ele está separado daquilo que não é perfeito. Ele não tolera o que se opõe à sua natureza. É por isso que no jardim, quando Adão e Eva estavam no jardim, Deus ele coloca um anjo, se eu não me engano, é um serafim, se eu não me engano. Ele coloca esses anjos, ou não, acho que é um querubim. Enfim, é um anjo, caraca. Ele coloca esse anjo para proteger a entrada do jardim, porque o homem desobedeceu a Deus. Então ele estava contaminado daquilo que Deus não está contaminado, que é a desobediência. Logo, se Deus é perfeito, não tem como Deus ter parte, ter intimidade, ter comunhão com aquilo que não tem parte com a essência de Deus. Amém? Então, nós precisamos entender que Deus não habita em lugares impuros, que Deus ele é verdadeiramente separado do pecado. Né? Levítico 11:44 fala assim, ó, pois eu sou o Senhor, o Deus de vocês, consagrem-se. Consagrar remete a se ofereçam a Deus. Devotem a sua vida a Deus. Apostem a sua vida com Deus. E sejam santos, porque eu sou santo. Fala lá. E, de novo, Jesus, a palavra fala sobre estar separados. Santos, sejam separados. Eu quero trazer também uma outra palavra que está lá em Provérbios 19:16, que diz, quem guarda os mandamentos preserva a vida. Quem os despreza, ou seja, quem não dá importância, falecerá, morrerá, ou padecerá, enfim. Vitor, por que eu quero te dizer isso? Por que você quer dizer isso? Bom, primeiro que todos nós aqui somos cristãos, nós precisamos entender que guardar os mandamentos é guardar os mandamentos no coração, né? Eu vou entrar logo em seguida, falar sobre a religiosidade, que muitas das vezes as pessoas, de uma forma corpórea, com ações, com atitudes, né, da vida dela, apresentam uma vida devota a Deus, uma vida em santidade, mas o coração está cheio do quê? De pecado, mentira, tem inveja, a pessoa mata o outro com pensamento, cobiça. Então, é muito fácil esconder, aparentar ser santo, mas não viver a santidade. E quem tem essa capacidade de interpretação, de julgar isso, é Deus, né? Mas Paulo ele vai dizer lá em Colossenses, eu vou trazer isso para vocês depois. Então, 1 Tessalonicenses 4:7 fala bem assim, ó, porque Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade. Então, Deus nos dá dicas e orientações de como viver uma vida reta e justa na presença dele, para desfrutar de todos os benefícios da sua bondade, da sua misericórdia, das bênçãos de Deus. E ele nos chama para viver uma vida em santidade, longe de tudo que não condiz, mas com a nossa natureza, que é o que hoje? Santa. Então, nós estamos envolvidos com uma vida pecaminosa, né? O que é o pecado em si? É tudo que fere as leis de Deus, ou aquilo que Deus é. Isso é o pecado. Quando eu tenho um comportamento, uma atitude contrária a uma instrução divina para um bem meu, seja consciente, seja inconsciente, eu estou ferindo quem Deus é. E se eu estou ferindo quem Deus é, logo eu vou ferir quem eu sou, porque eu vim de Deus. Então, é por isso que a Bíblia fala, ame seu Deus de todo o vosso coração, de toda a sua mente, com toda a sua alma
E ame o próximo como você se ama. Então, olha a inteligência. Então, Deus pede que a gente ame a Ele, para que Ele nos revele quem nós somos nele, para que o amor dele esteja em nós, porque o amor dele também está nas outras pessoas. Hoje eu falei no meu story sobre o amor, a responsabilidade que existe da humanidade em si de preservar o próximo. Porque toda vez que eu estou agredindo, ferindo, seja com palavra ou com ações alguém, eu estou ferindo a identidade de Deus. Porque o relacionamento interpessoal entre homem, mulheres, amigos, ele reflete o ser divino, ele reflete a Trindade. Porque essa é a ideia de Deus. Em Gênesis diz, façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Façamos está no plural. Quem que estava no início fazendo? Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. O que é vivido na Terra que possa, de uma forma materializada, refletir ou espelhar essa trindade de relacionamento? E olha que legal, o casamento, o homem, mulher e o Senhor. Então, quando há união, homem, mulher e Deus, ele faz uma alusão à perfeição do relacionamento trino que há nos céus. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. É por isso que a maior inteligência da Terra, no casamento e no relacionamento interpessoal, é sempre colocar o Senhor no centro do relacionamento. Porque Ele quer participar, porque Ele fez esse padrão. Esse é o código dos céus. Amém? Então, Vitor, o que é viver uma santidade? O que é viver uma vida devota a Deus? Viver em santidade é estar no mundo, né? Você viver em meio a pessoas que não tiveram esse encontro com Jesus, porque você não existe só crente. Porque se tivesse só crente, glória a Deus, porque esse dia vai chegar. Mas se tivesse só crente, a gente estaria na glória. Mas não é ainda, né? Então, como existem pessoas que estão ainda envolvidas com o pecado, nós estamos estar envolvidas com essas pessoas, mas não ter as mesmas atitudes que as delas. Não se misturar com as coisas do mundo. Outra coisa, santidade é caminhar em meio a um lugar sujo, sem se sujar. Então, muitas vezes acontece o quê? Eu, no início da minha conversão, fui muito religioso, né? Porque eu vim de um mundo muito promíscuo e eu, de fato, me arrependi demais da minha vida passada. Então, o que eu comecei a viver? Por eu entender a santidade de Deus, eu estar vivendo isso, eu entendia que eu não devia estar misturado ou envolvido com pessoas que não viviam da mesma forma que eu. Ou seja, religiosidade. Por quê? Se eu entendo que a santidade é a essência de Deus e a essência de Deus é a santidade, a minha santidade não deve repelir as pessoas, e sim deve atrair elas para você. Então, se eu hoje tenho uma vida sem um convívio com pessoas do mundo, a sua santidade não está influenciando ninguém. Você não está sendo um cristão relevante em nenhum lugar. Então, é necessário que nós estejamos o quê? Convictos da santidade de Deus, da nossa identidade com Cristo, no coração, e estar no mundo, mas não se sujar do mundo. Então, Oi. Aqui a gente fica em uma cidade que é universitária, então tem muita festa, muita balada, muita bebedeira, sabe? Então, as pessoas aqui confundem um pouco isso. Elas são mais religiosas do que santas, entendeu? Elas acham que elas não estarem em certos lugares que tá tendo bebedeira e tal, mas que você está sendo santo. Só que não, você está sendo religioso, entendeu? Então é importante foi muito importante você tocar nesse assunto aí. Maravilha, e eu quero incentivar uma coisa eu tenho que tomar muito cuidado com o que eu vou falar, porque as pessoas podem usar isso como um respaldo para poder fazer isso. Falar assim, o Vitor falou que pode. Mas assim, eu hoje tenho muita convicção da minha identidade de Deus. E eu vou para as festas. E eu vou para os bares, se estar com amigos meus que são do mundo, para poder ser relevante na vida deles. Não significa que eu tô lá e eu tô misturado com o mundo. Porque as pessoas projetam isso na cabeça delas. Porque olha que legal. Jesus, o próprio Deus, o cara mais santo, a autoridade máxima do universo na Terra, vivia com quem? Prostitutas, bêbados, gentios, os impuros, que eram os leprosos, que eram rejeitados pela sociedade, e Jesus era o cara que ia lá e abraçava eles. E aí hoje a igreja fala que a gente não deve ir para esses lugares porque isso pode ferir a sua essência. Espera aí, quanto de convicção que eu tenho da minha identidade em Deus? Isso é falta de um valor que está em Gálatas 5:22, do fruto do Espírito domínio próprio.
Se a pessoa não tem Exato. consciência da identidade dela em Deus e de que ela que se domina em meio ao convívio, porque o que está fora não deve afetar o que está dentro. O que está dentro que afeta o que está fora. Então, se a Exato. pessoa que diz para você que você não pode ir para um lugar desse e influenciar, se você tem de fato essa convicção no coração, meu irmão, esse cara é religioso. Porque ele não está sendo, ele está limitando o agir de Deus na vida da outra pessoa, porque ele acha, porque ele não tem consciência do domínio próprio dele na vida, de uma vida com Deus. E é claro que para gente ir para esses lugares também tudo necessita de uma preparação, né? E Sim, tal, né? A pessoa achar assim, ah, pô, vou lá na festa lá, vou evangelizar e tal. Não, não é assim. Tudo necessita de uma preparação. É o que você falou, você tem que ter convicção daquilo que está dentro de você. bem lembrado, Ian. Obrigado por acrescentar. Assim, eu fiquei esses 2 anos, né? Mais de 2 anos, e até hoje eu busco muito ser desconstruído e entender esse domínio, porque cada um tem o seu limite. Cada um entende até onde pode ir e é inteligente não andar na beira do abismo. Então, por exemplo, assim, hoje eu entendo em Deus que há um momento na minha vida que eu vou voltar para as raves, mas com uma consciência totalmente diferente daquela que eu vivia um dia, para ser relevante. Então, assim, Vitor, no começo da sua caminhada com Deus, você voltaria para a rave? Nunca, porque era o lugar que me apetecia. Eu amava aquele lugar, eu amava o ambiente, as pessoas e tudo que ali estava inserido. Então, assim, só que no começo da minha conversão eu não saberia reagir. E se alguém se manifesta na minha frente, eu vou saber orar? Eu vou saber ser firme no que se refere à autoridade? Então, acho que até o líder de vocês comentou, é necessário sim uma preparação. Uhum. E essa preparação remete à intimidade com o Senhor, construir raízes no profundo, raízes que são sólidas, raízes que te dão sustento, raízes que dão convicção do quê? De verdade da identidade em Deus em nós. E também da santidade. Então, santidade é caminhar em meio a esses lugares sujos, né? Em meio ao pecado sem se sujar, é estar exposto à glória de Deus. Então, Jesus nos vê como uma torneira quando nós vivemos uma vida em santidade. Porque eu estou jorrando algo que remete ao rio de Deus. Amém? Então, 1 Coríntios 9, 24. O que não fazer para se viver uma vida em santidade? Então, não deixe de fazer porque não posso. Podemos tudo, mas por amor de Jesus decidimos não fazer. Então, existem coisas que eu decido me submeter à palavra que as pessoas falam, hoje o mais difícil é você viver a vida em santidade. Não, não é difícil viver uma vida em santidade. É um baita de um desafio. Existe uma luta que a gente tem que aplicar todos os dias e os homens sabem muito bem disso, mulheres sabem muito bem disso. Eu preciso dominar minha carne quanto às tentações que chegam, quanto às provações que chegam. Então, todo dia eu estou aplicando uma força que vem de Deus, uma energia que vem de Deus para quê? Para permanecer no coração. Permanecer no coração, nesse lugar que Deus conquistou para mim de vitória. Então, assim, tudo que a gente vive hoje é com o entendimento que Deus nos ama, de que o presente na terra não se compara com a glória que está por vir. Então, o cristão em si, ele direciona o foco da sua vida não ao presente, mas à eternidade. Né? Mas a gente sabe que as nossas escolhas de hoje vão refletir na nossa eternidade. Uns vão para a eternidade com Deus, outros vão para a eternidade onde Deus vai liberar a sua ira, que é o inferno, né? Sobre um lugar que não há adoração. Até o inferno é o inferno de Deus, gente. Então, tome cuidado. Então, eu quero falar, eu acredito que eu consegui ser bem claro quanto à santidade. A santidade, ela é vivida no Espírito, ela é uma essência. Eu vivo a santidade de Deus. Os cristãos vivem a santidade de Deus, porque entende que é nascido de Deus. E todo aquele que ama o Senhor, dele também é nascido. Então, é bem mais fácil, por meio de um conhecimento, por meio do fruto daquilo que você absorve, do conhecimento que você obtém. Lendo aqui, ó, pega a Bíblia. Jesus, eu quero aprender com você, Espírito Santo, tal. Pega em estudo. Vai no Google aí, ó, bota lá, estudo sobre santidade. Gente, tem muita coisa boa na internet. Tem muita coisa ruim também, toma cuidado. Pega, seu pastor, deve ter um baita livro, de um baita ensino. Pega, cola nele. Ô pastor, me ensina sobre isso. Vai buscar conhecimento. Eu quero entrar agora aqui em Colossenses para falar sobre a impureza. A impureza não.
a heresia que existia na igreja de Colossos no que se refere à suposta santidade, a máscara da santidade, né? Começando então em Colossenses 1:9, que é onde eu quero dar base nisso, Paulo, ele ora no início de Colossenses 1:9, ele fala bem assim, ó, por essa razão, desde o dia em que o ouvimos, não deixamos de orar por vocês e de pedir que sejam cheios de pleno conhecimento, dá foco nisso, pleno conhecimento e da vontade de Deus, com toda a sabedoria e entendimento espiritual. Então, ele começa o livro de Colossenses dando ações de graças a Deus, orando e intercedendo pelos irmãos. A partir do versículo 15 até o 23, até o 23, ele dá a alusão à supremacia de Cristo. Ele fala que Deus é ele é a imagem do Deus invisível, primogênito da criação. Ele começa a descrever a supremacia de Cristo. E aí, ó, eu peguei a minha versão NVI, tá? Colossenses 2, 20 e 23, quero ler com vocês. Fala bem assim, ó. Se morrestes com Cristo para os rudimentos do mundo, e rudimento, para quem não sabe, são causas, princípios, inícios, enfim, primórdios, né, do mundo. Se você morreu para todos esses princípios do mundo, porque como se vivesseis no mundo, vos sujeitais a ordenanças. Ó, foco nisso. Se sujeitam a ordenanças. Aí Paulo continua. Não manuseie isto, não prove aquilo, não toque naquilo outro, segundo os preceitos e doutrinas dos homens, pois que todas estas coisas, com o uso, se destroem. Então ele está falando aqui, olha só, seguir essas ordenanças não faz isso, não faz aquilo, uma hora elas se destroem. Olha que louco. Tais coisas, com efeito, têm aparência de sabedoria. Né? O cara, nossa, ele não faz isso, ele não vai naquele lugar, oh, aleluia, ele é santo, ele não se mistura com o pecado, glória a Deus. Então, ó, com aparência de sabedoria como culto, ó o que ele fala aqui, ó, meu Deus, como culto de si mesmo. Existe uma outra versão que tá assim, ó, deixa eu pegar, aqui, ó, não sujeitem as ordenanças, não manuseia isso, não prova aquilo, não toca naquilo, segundo os preceitos e doutrinas do homem, pois todas essas coisas com o uso se destroem. Tais coisas com efeito têm aparência de sabedoria, como culto de si mesmo ou religiosidade. Ó, aqui, eu vou pegar aqui uma outra parte, ó. Falsa, ó, com aparência de sabedoria, com sua pretensa religiosidade, falsa humildade e severidade com o corpo. Aí ele continua, mas não tem valor algum para refrear os impulsos da carne, ou todavia não tem valor algum contra a sensualidade. Vitor, vamos lá. Eu peguei um ensino aqui, galera, muito bom sobre isso. Eu quero derramar sobre vocês, porque isso trouxe muita vida para mim. Eu fiquei extasiado quando eu estava lendo isso. Deixa eu pegar aqui. Ó, então, vamos lá. Existia na igreja de Colossos suposições dualísticas. O que significa isso? Tinha muita filosofia, tinha muita teologia errada na igreja de Colossos naquele tempo. Então, esse dualismo na igreja de Colossos levava a uma completa negação da divindade e primazia de Cristo. Outro ponto. Esse dualismo levava à opinião de que a natureza do homem tinha tanto aspecto espiritual como material, mas que os dois eram totalmente separados. Ele continua. Esse imaterial sente a presença de Deus através da mente e do espírito, né? E ele, então, o que aconteceu? A pessoa, ela podia ser mística. Ou seja, eu sinto a presença de Deus no meu espírito, mas como o meu espírito não afeta o meu material, eu vou viver uma vida devassa no pecado. E essa era a repreensão que Paulo dizia lá em Colossenses 9, que eu disse para vocês, que ele fala assim, para que sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus. Conhecimento, conhecer. João 8,32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então eu quero aqui dizer, não é campanha do sal, não é subir no monte, não é fazer sacrifício de oferta, de dízimo extraordinário que vai te libertar. É o conhecimento da palavra. O conhecimento no original significa ginosco.
E ele remete à intimidade que o casal tem no ato sexual. Então, Deus, ele quer ginosco com a gente para que a gente possa se libertar das amarras espirituais e mentais que nós carregamos. E isso é muito profundo. O que Deus tem para nós. Esse é o interesse de Deus. É a intimidade, sabe? Algo conectado, atrelado, enraizado. Uma coisa uníssona. Então, eles acreditavam que eles poderiam viver essas duas vidas, dualística, né? E continuando, então. Olha que legal. Cadê? Deixa eu achar. Tá, e o outro estilo de vida que a igreja de Colosso vivia era o asceticismo. O que significa asceticismo, Vitor? Abstenção quando eu estou vendo a vida ascética, eu estou me abstendo de prazeres, de um conforto material, em busca de um aperfeiçoamento espiritual. Correto? Deu para entender? E aí ele fala lá, cadê meu Deus aqui? Ele fala assim, ó, tais coisas com efeito, pega aí, ó. Então eles tinham esse entendimento ascético. Eu vou me abster de algumas coisas para buscar um aperfeiçoamento espiritual, né? Aí ele fala assim, ó, tais coisas com efeito têm aparência de sabedoria, como culto de si mesmo, ou religiosidade, e de falsa humildade e de rigor ascético. Então, aparentemente, o que Paulo está dizendo aqui? Que aparentemente eles viviam uma vida de abstenção em santidade. Mas é aquilo que eu disse no começo. As pessoas aparentavam viver essa vida em santidade, mas no coração elas não viviam isso. E isso é a religiosidade. Então, Paulo, ele repreende isso. Então, olha só. Paulo adverte quanto a permitir que os outros nos julguem pelo comer ou pelo beber, ou por causa dos dias de festas, né, como fala. Ele fala de regras. Não toca nisso, não prova nisso. Isso é tudo doutrina de homem. Por quê? Porque ele está dizendo que o que importa é a intenção de adoração intencional no coração a Deus. Consciência da identidade, consciência do propósito de Deus. Então, reunindo todas essas preciosas diretrizes aqui que foram compartilhadas, ó, aqueles que introduziram falsos ensinos na igreja colossense impuseram não só uma teologia falsa, mas também insistiram em um modo cético de vida que supostamente promovia o quê? Um crescimento espiritual. Isso é religiosidade. Olha outra coisa que ele fala assim, ó. Então, esses ensinadores que pregavam esse aparente asceticismo, essa falsa santidade, bloqueavam um relacionamento íntimo com Jesus. Porque eles se submetiam às ordenanças, não faz isso, não faz aquilo outro e tal. E se você fizer isso, você dá alegria no coração de Deus. Mas não. Jesus quer o quê? Intimidade. Relacionamento. Por isso que Jesus orava. Por quê? Criando uma intimidade. E esses falsos ensinadores, eles impediam, por meio dessa aparência suposta de santidade, que é o que lá em Colossenses fala, essa aparência de sabedoria, como culto de si mesmo. Ou seja, eles falavam assim, ó, isso aí não pode, isso aí não pode, isso aí não pode. E ele alimentava o ego dele. Porque como ele sabe, ele quer dizer para essa pessoa que esse juízo, suposto juízo que ele está impondo sobre as pessoas, essa suposta diretriz, essa suposta ordenança, vem da parte de Deus. Olha que bizarro isso. Religiosidade. Continua. Então ele fala, ó, sobre essa pretensão de humildade, dessa disciplina do corpo, que não são de valor algum, senão para satisfação da carne. Continua. Então, em vez de subjugar o corpo, esse asceticismo, ele redireciona as expressões da natureza pecadora. Ou seja, o cara acha que vive uma vida com Deus, acha que está vivendo a santidade de Deus, acha que está pregando a palavra de Deus, e na verdade ele está se enganando. Está se fazendo as vontades da carne. Perigoso demais isso. Continua. Os ascéticos podem não se entregar ao sexo promíscuo, mas se entregam ao orgulho, ao desprezo por aqueles que não vivem dessa forma
meu Deus, eu estou enquadrado nessas ordenanças, agora eu sou santo. Não é isso. Porque eles são menos espirituais. Então, as pessoas que não vivem nesse padrão, elas são menos espirituais. E ele faz uma referência daí à promiscuidade. Por quê? Olha que massa essa parte aqui, ó. Deixa eu achar. Aqui. Ah, tá. Então, por que Paulo, ele pede para que Deus encha o povo de Colosso do conhecimento verdadeiro? Para ser liberto no coração desse dualismo, esse asceticismo falso, dessa máscara de asceticismo. Que é o que ele estava repreendendo. Então, Paulo pede que Deus os encha do conhecimento, mas esse conhecimento ele precisa vir de uma revelação, que a revelação significa no original ato de remover o véu. Então, quando Deus revela algo a nós, ele tira a escama da nossa vista para que a gente possa ver da maneira como Deus de fato vê, da maneira como Deus de fato enxerga. Então, mais ou menos, eu acredito que eu consegui passar bastante informação. Tem alguma pergunta? Eu lembrei que tem alguma pergunta para responder. Sim, sim. Aproveitando esse gancho aí que você acabou de falar sobre religiosidade, né? Aí aí perguntaram lá como evangelizar alguém que já foi machucado por atitudes religiosas. Isso é algo comum, infelizmente é comum isso. Às vezes a pessoa está ali chegando na igreja e tal, acabou de se converter, aí vem aquela bomba de religiosidade em cima dela, né? E a pessoa acaba nem entrou direito já se desvia, né? Isso é complicado. Isso é muito complicado, isso é muito chato, sabe, que acontece na igreja ainda, porque essas pessoas que se denominam santas e caminhadores com Deus têm essa atitude. O que eu penso eu fui essa pessoa, sabe, que entrou na igreja, mas eu de fato, prontamente, eu já me submeti a todos os processos possíveis para eu ser de fato transformado por Deus. Então, mesmo que era de uma forma saudável, ou mesmo que era de uma forma não saudável, meio ríspida, meio grossa, eu não estava nem aí. Eu me submeti porque eu queria conhecer Jesus. Sabe, eu queria de fato ser transformado por isso. Então, no meu caso, assim, eu estava muito arrependido da minha vida passada. Então, o que viesse, cara, é para o meu ensino, é a exortação, é a admoestação, beleza. Sabe, estou aqui, vou viver com Deus, uma hora eu vou entender. Então, o que eu vejo hoje é que nós precisamos ser pacientes com os processos que o próximo tem vivido. Ser paciente com o processo do próximo. Porque o cara acabou de se converter, a mente dele não está nem renovada direito, ele é um bebê espiritual, ele acabou de nascer. Como que eu vou cobrar matemática, química, física de um recém-nascido? Isso não é nem são fazer. Né? Então, respondendo essa pergunta, Ian, eu acredito que essa pessoa que, cara, para você evangelizar um desviado, é você declarar as verdades, continuar declarando as verdades de Deus para a vida dela. Por exemplo, eu tenho pessoas que eu liderava lá na minha cidade, que eu fiquei muito triste de ver que, quando eu me mudei para cá, elas se desviaram, sabe? Elas voltaram a viver uma vida no pecado de novo. E aí eu mandei uma mensagem dizendo: ei, eu tô aqui para te lembrar que você continua sendo pura, que você continua sendo amada, que os pensamentos de Deus a seu respeito não mudaram, que o plano de Deus para sua vida não mudou, que Ele te ama incondicionalmente, você não é aquilo que você está, você é aquilo como Ele te vê. Então eu comecei a relembrar a pessoa disso, porque o próprio pecado na pessoa, Ian, já condena a pessoa disso. Ela sabe disso. Ah, Vitor, não tenho força para voltar. Cara, o que eu posso instruir essa pessoa é: se arrependa. Se a pessoa não tem força, ela quer voltar, cara, se arrependa. Porque não tem outra forma, sabe, ou você de fato vive uma vida intensa com Deus no coração. Tem que ler. Eu, por exemplo, se eu parar de ler a palavra, de buscar Deus, eu vou começar a me envolver assim, não vai ser de uma hora para outra, mas, cara, eu não acordo e tropeço numa montanha. Eu acordo e tropeço numa pedrinha aqui.
uma pedrinha ali, opa, opa, a hora que você vê, aí você caiu. Então, são coisas que ao longo da caminhada, nós precisamos estar o quê? Vigilantes no pensamento. Então, respondendo a pergunta aí da pessoa, evangelizar alguém é só relembrar a pureza de Deus que ela é no espírito, porque a mente dela está corrompida. Né? O diabo, ele joga a sementinha, fica ali, não, você não vai lá com o pessoal, vai lá, fuma, vai lá. Fica aquele cara, não, você vai gostar, aí você vai te fazer feliz, cara. E a pessoa cede. Tipo assim, é aquela questão, né? É aquelas pessoas que chegam assim, ó, se você continuar fumando aí, você vai pro inferno. Você tem que aceitar Nossa. Jesus. Pô, você Tem meu avô matou. que é muito fumante que vai pro céu. Toma aí, rapaz. É, e tem mais outra aqui, que é como a gente defender esses padrões do evangelho sem ser religioso. Uau, legal. Ótima pergunta. É, Jesus, ele nos convida a viver uma vida em liberdade. Então, como eu vivo uma vida sem aparentar ser religioso, eu não, como a gente viu na igreja de Colosso, eu posso aparentar ser santo, mas no coração eu não tenho santidade. Então é bem complexa essa pergunta, porque muitas pessoas podem aparentar serem santas, mas elas de fato não são. Vitor, mas eu quero ser santo, como assim o Senhor? Eu quero expressar essa santidade, eu quero expressar a essência do evangelho. Ame a Deus acima de todas as coisas e ame a vida que Deus tem. Os ensinamentos de Jesus, seja alguém arrependido e seja alguém que aplica energia para buscar conhecer e crescer, como Paulo fala, buscar crescer no pleno conhecimento de Deus. Deus tem desejo de que todos sejam salvos e que cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Porém, Deus, ele se renova a cada dia. Então, nós precisamos também nos renovar. Quero trazer uma mensagem que está lá em Romanos 12:2, que todo mundo sabe. Não vos conformeis com o padrão desse mundo, mas transformáveis pela renovação do vosso entendimento. Então, não tem outra forma de você conhecer o caráter de Deus, a bondade de Deus, os atributos, bem como a sua essência, se a nossa mente não estiver renovada. A igreja de Colossos vivia de uma forma dual. Eles acreditavam que eles podiam estar envolvidos com o pecado na carne, mas buscando a Deus no espírito. Isso é mentira. Então nós precisamos sim buscar uma vida no espírito com Deus, para que a vida no espírito com Deus venha também afetar a nossa mente, o nosso cérebro, o nosso emocional, os nossos pensamentos. Então a palavra diz, se eu não me engano, em Filipenses, aqui, eu vou até pegar aqui para ler, porque olha que Deus ele é tão zeloso com a nossa vida. Eu só quero ter certeza de qual é o versículo. O José até falou que metanoia, né? Mudança de mente. Existe a diferença de arrependimento e remorso. Vitor, qual é a diferença de arrependimento e remorso? O remorso é, cara, eu bebi demais ontem, cara, vou parar de beber. Semana que vem tá lá bebendo de novo. Nossa, bebi demais ontem, véio, passei mal e tal. Vou parar de beber. Semana que vem bebe de novo. Isso é remorso. Sabe que tá errado, mas não muda. Arrependimento, transformação. Tô errado, vou mudar. Amém. Quer ver? Eu vou pegar aqui para vocês. Filipenses 4:8. Diz bem assim, ó. Quanto aos mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe nesse pensamento, nisto pensai. Então Deus ele nos convida a estar pensando todos os dias os pensamentos dele. E tudo que não está alinhado com os pensamentos de Deus, eu devo descartar para que eu venha preservar a minha devoção a Deus e a santidade, a essência de Deus. Vitor, como viver uma vida do Evangelho? No coração. Eu não consigo identificar, mas é necessário que você tenha essa conduta. Pensar as coisas boas, ter um coração, um verdadeiro adorador, ter empatia,
sabe, ser simpático, ser educado, ser alguém vulnerável com pessoas que sabem reconhecer as suas fraquezas, que vão te dar suporte, sabe, se mostrar fraco também, porque tem momentos que a gente é fraco, perdão. Então é necessário essa essência de Cristo, né? Se fosse para a gente viver no mundo sozinho, não existia o próximo. Então é necessário, sabe, entender que, cara, eu preciso do outro, eu preciso também de Deus, eu preciso de líderes, eu preciso de pessoas me orientando, me discipulando, porque tem pessoas que têm uma caminhada maior que a nossa. Então, a maior forma de evangelizar é o nosso testemunho, né? O testemunho que eu tenho diante de Deus. Então, se eu sou uma pessoa arrependida, Deus sabe disso. Então, Senhor, o que eu preciso mudar? Senhor, me transforma, Pai. Muda o meu caráter, Pai. Me ajuda a entender o que eu não estou conseguindo fazer, o que está errado, sabe? O que está sujo, o que está puro, o que está impuro, para poder me transformar e mostrar. Porque, assim, Ian, a gente vive o Evangelho de Cristo, não é para nós somente. É para as pessoas conhecer Deus. Então eu preciso, sabe, me comportar à altura disso. Pô, irmão, me perdoa, foi mal. Sabe, se esforçar para ser excelente nas coisas, para entregar resultados de forma eficaz, de uma forma eficiente, tudo, sabe, ser excelente nas coisas, porque Deus é um Deus excelente. Então, o mesmo caráter que Deus tem, os mesmos comportamentos e ações de Deus, eu devo o quê? Expressar na minha vida aqui na Terra. Então, eu sou um espelho do Senhor. Então, essa atitude minha no coração, e ela não deve ser engessada, ela não deve ser, meu Deus, debaixo de ordenanças, numa caixinha religiosa, né, que diz que você é espiritual. Não, é uma vida leve no coração. Cara, por que você vive isso? Cara, eu vivo isso porque eu sei que Jesus morreu por mim, e o meu foco não está aqui, meu foco está nas coisas eternas. Parece ser difícil viver uma vida em santidade, cara, e é difícil, mas, cara, existe uma graça para isso. O meu amor por Deus sobressai todas as coisas. Existe um tempo certo para todas as coisas. Cara, eu tô aqui para te dizer que minha vida foi transformada. Eu pensava assim, agia assim, fazia assim, mas Deus restituiu minha vida, mas Deus me curou, mas Deus me transformou. Eu não sou mais essa pessoa, eu não penso mais isso, eu não concordo com isso, cara, porque tá escrito assim, e eu acredito nisso, e eu vivo isso, e isso me traz vida e... Xablau! Amém, cara. Amém. Valeuzão aí mesmo pela palavra. Que Deus continue te abençoando aí nos seus planos, na sua vida com Deus, enfim, em toda a sua vida, em todas as áreas. Valeu? Obrigado, galera do Point. Um beijo no coração para todos. Uma ótima sexta-feira. Eu quero complementar. Toda manhã eu faço um café da manhã reforçado, que é como eu apelidei, que é um devocional. Eu estou compartilhando a respeito da doutrina do homem, que é o relacionamento do homem e Deus na terra. Então, fica à vontade, tem vários vídeos lá no meu Instagram também. Eu preciso melhorar nisso, focado para algumas pessoas. Ian, muito obrigado, de verdade. De Valeu. verdade. Abraço, Vitor. Obrigadão. Valeu, pessoal.